Voltamos a estar consigo para mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre um privilégio muito grande podermos voltar à sua presença, estar consigo. Durante 10 minutos nós abrimos a Palavra de Deus e procuramos encontrar nela o bálsamo para a nossa vida e, ao mesmo tempo, podermos compreender aquilo que Jesus quer que nós coloquemos em prática na nossa vida. Para que isto aconteça de forma clara e de alguma forma com fundamento, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves a estar connosco e por isso mesmo ele está aqui novamente connosco. Pedro, obrigado. Qual é o sumário de hoje? Como é que vamos abrir a Escola Bíblica? Temos hoje um tema denso, com várias ideias, penso, interessantes. O nosso sumário mostra-nos que vamos analisar a argumentação de Paulo, na qual ele contraria os movimentos que estavam a existir na igreja, sobretudo entre os crentes judaicos, ou cristãos de origem judaica, e no fundo ele vai concluir que os crentes gentios eram também filhos de Abraão, mas de uma descendência sobrenatural, que vai ser associada a Isaac. Portanto, vamos ver como nós, simbolicamente, somos filhos de Isaac e por isso filhos de Abraão. Muito bem. Antes de irmos ponto por ponto a estas questões, eu gostava de o convidar a si a seguir a leitura que vamos fazer do livro aos Gálatas. É o livro de base que temos tido para estudar a Bíblia. No capítulo 4 vamos ler dois versículos, o versículo 28 e 29. Gálatas 4, versículos 28 e 29. Se não tiver a sua Bíblia à mão, pode nos acompanhar através da leitura que fazemos do nosso quadro, que diz: "Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora." Ou seja, estas palavras que nós estamos aqui a encontrar de Paulo querem dizer que se andarmos no Espírito nós vamos ser perseguidos? Bom, pelo menos é uma possibilidade, não é? Mas aqui a perseguição, ela não está a ser usada, embora esse também seja um tema bíblico, mas não está a ser usada num sentido literal, seguramente um sentido mais teológico. Porque a confrontação que Paulo está a trazer à reflexão desta igreja é entre aqueles que andam na carne, ou seja, que acham que segundo as obras da carne vão ser salvos, ou as obras da lei, e aqueles que andam no Espírito. Portanto, aqui o ser perseguido é no sentido de que os que compreendem a sua dependência de Cristo são como que subjugados pelos outros que acham que eles são obrigados a fazer isto ou aquilo. Portanto, e esta luta entre os que queriam obrigar alguns cristãos a certas práticas, isso é que digamos, é a forma de compreender o que o apóstolo está aqui a dizer. Aliás, talvez seja importante aqui ainda aprofundar um pouco mais este contexto, Jorge, porque isso é que nos ajuda a tirar daqui conclusões. Porque como temos visto, estas passagens em que Paulo vai buscar, a partir do Antigo Testamento, sobretudo da história de Isaac, Ismael, Agar, Abraão, e a dinâmica dessas histórias para serem uma ilustração do que se passava neste momento na igreja, tem algumas nuances que temos que estar muito atentos. Não é que seja muito difícil. Essas nuances quais são? Paulo aqui estava claramente com um objetivo. Vamos primeiro perceber o objetivo, que já o dissemos aqui muitas vezes, mas temos que ir repetindo. Era contrariar o argumento que estava a ser usado pelos seus opositores, e foi a razão pela qual ele escreveu esta carta, porque ele percebeu, teve notícias, com certeza, e soube que esses opositores ao Evangelho que ele tinha ensinado estavam a afirmar o quê? Que eles, como crentes, digamos, de origem judaica, eram todos cristãos, não é? Mas estes de origem judaica é como se eles estivessem em vantagem ou fossem realmente os verdadeiros descendentes de Abraão. Pronto. Automaticamente o que é que eles faziam? Acusavam, ou pelo menos faziam os gentios, mais uma vez, os cristãos gentios, não é? De origem não judaica, o que é que eles os tentavam fazer? Convencê-los de quê? De que no fundo eles eram filhos ilegítimos, não é? Tinham esta desvantagem. Logo. E, portanto, para se tornarem verdadeiramente cristãos, mas ao mesmo tempo filhos de Abraão, porque no fundo esse contexto... Eles eram legítimos porque vinham de Ismael. Porque vinham, essa é a parte simbólica que Paulo vai usar, portanto, é como se eles fossem filhos de Ismael. Então, o que essa oposição à mensagem do Evangelho procurava transmitir, sobretudo, é o quê? Que eles tinham que circuncidar-se. É evidente que nós podemos até alargar, e muitas vezes quando falamos aqui sobre lei e estas implicações das obras da lei, nós tentamos sempre alargar um pouco a nossa reflexão, porque
para que estas acusações, ou heresias, no fundo, à teologia cristã, não se apliquem a outras áreas da lei. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, de forma muito clara, fixa-se na ideia da circuncisão. Porquê? Porque era isso que alguns destes líderes, vamos chamar-lhe assim, na igreja aqui, estavam a tentar convencer os gentios, precisamente, de que eles tinham que submeter, no fundo, a essa lei da circuncisão. Para quê? Para que essas pessoas pudessem ser parte do povo de Deus. Então, o que é que Paulo vai fazer? Através do uso da história, como já vimos, de Isaac e de Ismael, ele vai contra-argumentar. E se tentarmos partir isto em partes, o que é que vamos aqui perceber? Que a argumentação de Paulo ela é muito inteligente e usa de uma maneira muito curiosa até a história de Abraão e dos seus filhos. Então, por partes, vamos ver. O que é que ele vai mostrar-lhes? Que a verdade do Evangelho é exatamente o contrário do que eles estavam a dizer. De que forma? Primeiro, vai dizer que estes legalistas, estes cristãos legalistas, que neste momento, enquanto cristãos, eles é que não são filhos de Abraão. Vai associá-los a Ismael. Precisamente porquê? Porque ao eles porem a sua confiança na circuncisão, tanto para eles como para os outros, que eles querem obrigar os outros, o que é que eles estão a revelar? Que dependem da carne. Eles querem depender de coisas carnais para obter aquilo que só se obtém espiritualmente e através de Jesus. Ou seja, Paulo estava a fazer um bocadinho ali um papel do género de Sara com Agar. Precisamente. Então, o que Sara fez com Agar foi o quê? Foi fazer com que um filho pudesse ser obtido, mas através das obras, não através da confiança em Deus. Lá está a tensão entre justificação pela fé e justificação pelas obras. Ismael é que vai ser simbolicamente considerado a justificação pelas obras. Exato. Porquê? Porque de facto foi isso que Abraão e Sara fizeram. Uma vez que perderam a fé, e esta é que é a verdade, eles perderam a fé, naquele momento pelo menos, de que Deus ainda podia fazer cumprir a sua promessa, então eles tentaram, como nós já aqui vimos várias vezes, fazer essa promessa cumprir-se através do seu esforço. Isso é justificação pelas obras. Exato. Logo, se na igreja havia alguém que estava a tentar dizer que para ser um cristão verdadeiro era preciso essas obras da carne, como neste caso circuncidar-se, então essas pessoas estavam-se a colocar no papel ou no lugar de Ismael. Então, qual é a conclusão disto? Acaba por ser muito interessante e é quase surpreendente. Paulo vai dizer que os gentios, ou os cristãos de origem gentia, esses é que são verdadeiramente os filhos de Abraão. Porquê? Porque eles, por antes não fazerem parte dessa aliança, eles são Isaac porque eles são uma descendência sobrenatural. Foi uma dádiva de Deus, aquelas pessoas que cresceram e foram educadas como pagãs, que não conheciam a palavra de Deus, que não conheciam a lei de Deus, terem agora direito à salvação é uma ação sobrenatural. Ora, isto é o quê? Graça. Justificação pela fé. Ou seja, é uma ação que é originada em Deus. Então é muito interessante e importante compreender isto. Ser filho de Isaac, ou descendente de Abraão através de Isaac, é precisamente reconhecer a descendência sobrenatural. Porque Isaac também foi o quê? Descendência sobrenatural. Porque um homem com 100 anos já não podia ter um filho. E Isaac não foi apenas, ou não recebeu apenas a bênção de ser o filho prometido. Houve outras bênçãos que ele também recebeu. Naturalmente, ele recebeu a bênção de fazer parte, ser exatamente a correspondência ao projeto que Deus tinha estabelecido. Mas também recebeu a oposição. E ele recebeu a oposição do seu irmão, porque a certa altura a história conta-nos em Gênesis, no capítulo 21, que Ismael zombava de Isaac. Então Paulo vai usar com certeza essa história para ilustrar que aqueles que são filhos da promessa podem receber a perseguição daqueles que são filhos das obras. Ou seja, que os que acham que se justificam pelas obras perseguem os que creem apenas na graça e na justificação pela fé. Vamos pôr isto em prática? Isto, em prática, no fundo, podemos dizer que nós devemos assumir-nos como descendentes de Isaac. E devemos
não procurar por isso criar oposição, mas ainda que a oposição seja criada contra nós, nós temos que assumir que estamos do lado da justificação pela fé. Só existem dois caminhos. Um deles é o caminho do bem, o outro é o caminho do mal. No fundo, aqui, aquilo que falámos foi exatamente isto. Deus tem um caminho muito específico e muito especial para cada um de nós. Resta a cada um de nós escolher a melhor parte e, por isso, também você desse lado, escolha a parte que diz respeito ao projeto divino e de certeza que será ricamente abençoado. Ficam aqui as despedidas desta equipa que trabalha diariamente para si através da Escola Bíblica. Já sabe, nós voltamos no próximo episódio. Até lá.